No programa de hoje recebemos como entrevistado o professor Ricardo Luiz de Souza, doutor e pós-doutor em História, mestre em Sociologia, cientista político e que tem ainda no seu currículo nada menos que 51 livros publicados e outros inúmeros artigos científicos. O assunto? O atual e chocante cenário político brasileiro, o nosso passado e o que ele espera do futuro da nossa nação. Fora isso, também tratamos dos conflitos globais, dos blocos econômicos, das potências mundiais e do terrorismo. Bem-vindos ao Entre Linhas sobre política contemporânea. Professor Ricardo, bem-vindo ao programa Entre Linhas, muito obrigado por aceitar nosso convite. O senhor, enquanto sociólogo, historiador, cientista político, tem tido bastante assunto, principalmente aqui no Brasil nos últimos tempos, né? Bastante. É o que eu falo, no Brasil a gente mostra tudo menos de tédio. Assunto tem para dar. O senhor dorme com uma notícia e acorda com outra completamente diferente. Isso é comum só no Brasil ou nos países tidos como subdesenvolvidos? Olha, países que têm uma dinâmica muito acelerada em termos políticos, em termos de acontecimentos políticos, são países nos quais as instituições ainda não ganharam estabilidade. Isso acontece em países como Bolívia, Brasil, Síria, muito mal comparando. A gente pega o noticiário, qual notícia a gente vê de Suíça, Suécia, Noruega? Esses países estão à margem do noticiário, exatamente como a estabilidade política e institucional permite que haja uma rotina que aqui no Brasil ainda não foi estabelecida. Na verdade, nós temos a rotina ao avesso. É uma rotina... Porque a nossa rotina é negativa. É uma rotina de falta de rotina. Nós temos aí 27 anos da chamada democracia. Já tivemos 2 impeachments. Perigantes Por terceiro. Talvez aí, quando essa reportagem for ao ar, pode ser que nós já tenhamos aí o terceiro presidente impeachmentado. Mas o que falar em um país que eu acho que um país que já tem um impeachment por si só, já demonstra uma certa fragilidade do seu sistema político. Pelo menos na escolha dos governantes. E 2, é comum, existe algum outro caso no mundo de 2 impeachments em 27 anos? 2 impeachments em 2 anos, que talvez aconteça agora, ou é algo que, ou 3 impeachments no espaço de 20 anos, que eu saiba, é uma novidade histórica. Nós tivemos um impeachment nos Estados Unidos, no início da década de 70, de Nixon. Discute-se a possibilidade de um segundo impeachment. Mas é uma saída tão traumática que é colocada em situações emergenciais. O problema é que a emergência no Brasil está ganhando ares de rotina. Está banalizada a questão da emergência. A saída que seria emergencial está sendo banalizada. Nós falamos aí a democracia, quando se fala em democracia, se presume que o poder seja do povo. Mas hoje, quem escolhe, quem fica e quem sai, nós verificamos até a própria votação do impeachment é feito pelo congressista. Nós realmente temos um sistema democrático? O povo nunca governou no Brasil em lugar algum. Poder popular em termos democráticos é algo a ser pensado. O que nós temos é uma democracia representativa na qual políticos eleitos pelo povo governam em seu nome, mas na realidade a partir de interesses específicos. Isso não é um problema brasileiro, porque isso acontece em qualquer país. E tentativas de fazer um governo realmente popular, que passe por cima de um processo de representação política, até hoje desembocaram em processos autoritários, como a gente está vivendo na Venezuela hoje. Há um problema em relação a isso, que é o seguinte: ainda não inventaram um regime democrático no qual os políticos não governassem. A democracia, por definição, é um regime político no qual os políticos governam. Aí a gente tem uma situação um tanto complicada no Brasil, que é o seguinte: a crise deriva do meio político. Os políticos geraram a crise. Por outro lado, não há alternativas fora da política que seja uma alternativa democrática. Então a gente chega no impasse. Nós temos um sistema político degradado, mas nós apenas podemos buscar alternativas dentro desse sistema político. A alternativa seria qual? Seria um golpe militar. Evidentemente, ninguém pensa nisso, muito menos os militares. Sistemas de representação direta podem ser viáveis em países minúsculos. Num caso como o Brasil,
seria caminho aberto para um autoritarismo de cunho populista. Então, nós precisamos repensar a democracia a partir da atividade política, e não de forma alheia. O que o senhor acha do sistema americano, onde os estados têm uma maior autonomia de governabilidade? Em 1891, a Constituição de 1891, que foi praticamente toda escrita por Rui Barbosa, foi uma adaptação do modelo norte-americano. Tanto que o Brasil se chamava República Federativa dos Estados Unidos do Brasil. A ideia de se criar um modelo federativo no qual os estados tivessem uma autonomia maior. Aqui no Brasil fracassou, criou-se chamada política dos governadores, no qual 2 estados apenas mandavam, São Paulo e Minas Gerais. E nós tivemos um sistema que a gente chama de sístole e diástole, de entrada e saída desse modelo federativo. O regime militar praticamente aniquilou qualquer princípio federativo. A Constituição de 88 retomou um federalismo um tanto limitado, mas o que a gente tem, caracteristicamente no Brasil, é um regime no qual o presidente da República é muito forte, mas ele não consegue governar por si só. Então cria-se o chamado presidencialismo de coalizão, que aqui no Brasil derivou para um sistema de negociados. Muito se fala esse presidencialismo de coalizão, o presidencialismo fragmentado, que se tem um presidente que manda, mas ele depende do Congresso para fazer o que ele quer. Então o poder dele é muito vinculado à vontade do Congresso. Esse sistema não é um sistema, não é uma anomalia, já que nós não temos nem o presidencialismo puro e nem o parlamentarismo também puro? Eu discordo. Seria uma anomalia se nós tivéssemos um presidencialismo puro, porque nós seríamos uma ditadura. Aí o presidente governaria sem o anteparo do Congresso, sem as limitações impostas pelo Congresso. Essa negociação entre político, entre presidencialismo e presidente e Congresso, é um dos fundamentos da democracia. Em todo o sistema democrático, nós temos um presidente cujos poderes são limitados pela ação dos congressistas e há um processo de negociação com os congressistas. A democracia é o regime onde a palavra vigora, ou seja, nós temos a palavra e o debate como meio de princípio democrático, o meio e princípio da democracia. O problema é quando ocorrem 2 coisas. A palavra, ou seja, o debate a partir de interesses nacionais, é substituído pela pura e simples discussão a partir de interesses privados. E uma segunda coisa que me preocupa muito é o seguinte: a palavra no Brasil está sendo degradada nas mais diversas formas, está sendo corrompida nas mais diversas formas. Nós temos isso nas discussões de baixíssimo nível das redes sociais e nós temos uma degradação da palavra no meio político. E o que diz respeito aí à quantidade de partidos, isso não atrapalha bastante essa questão aí da pulverização da finalidade do Congresso? A maior parte dos partidos brasileiros são partidos de aluguel. São criados únicos e exclusivamente com interesses políticos e mais especificamente interesses financeiros. Ou seja, cria-se coalizões partidárias nas quais os partidos são comprados e vendidos por meio de verbas, por meio de cargos, ou quando não, pura e simplesmente por meio de corrupção. A maior parte dos partidos funciona dessa forma. Não vou citar um ou outro, mas boa parte funciona assim. Por outro lado, a criação de uma cláusula partidária seria um mecanismo para evitar essa pulverização baseada em interesses mercantis. Mas é importante salientar que há pequenos partidos brasileiros, todos eles à esquerda, que ainda têm uma ideia programática, que não são vinculados a interesses mercantis. Há o risco da cláusula partidária inviabilizar a existência desses partidos. Aí eu posso mencionar alguns, como o PSOL e outros, né, o que seria uma perda para a democracia. Onde talvez seria, inclusive, a válvula de escape desses partidos, desses grandes partidos que se polarizaram, esquerda e direita, que na verdade a ideologia tem até bem parecida, se for analisar aí a cartilha de um e de outro. Na opinião do senhor, qual seria o formato, já que o senhor já falou que nós temos aí uma democracia imatura, nós não temos aí uma qualidade, pelo menos os gestantes do nosso sistema organizacional, qual seria aí
é o caminho para um Brasil melhor no que diz respeito à sua organização política social? Esse caminho passa por uma série de reformas, mas não as reformas elitistas que estão sendo feitas hoje. Uma reforma tributária que levasse a um mínimo de igualdade tributária no Brasil, que penalizasse o capital em larga escala e não apenas os trabalhadores, como está sendo feito hoje. Uma reforma política que levasse a um saneamento da vida pública e um item que não está sendo debatido, que eu acho de fundamental importância, que é o fim do voto obrigatório. O voto obrigatório cria um mercado disponível para o político, porque o político não precisa convencer o eleitor a votar, ele precisa votar. Isso faz com que o político não precise suar a camisa, não precise mostrar trabalho, não é? Não se trata de ser elitista, mas se trata de fazer que vote quem tem realmente interesse em votar. E façam que os políticos precisam mostrar ao eleitor de que vale a pena votar. O argumento que se coloca: se o voto não for obrigatório, uma boa parte da população irá deixar de votar. E daí? Os políticos se virem para fazer com que os eleitores sejam convencidos a votar. Toda reforma, ela vem da necessidade das leis se adequarem à vontade popular, né? E nas últimas eleições nós estamos vendo aí crescente o número de abstinências de votos. As pessoas estão votando cada vez menos. Quando votam nulo ou branco. Talvez seria essa linha de raciocínio que o senhor está falando, a própria sociedade exigindo a falta de obrigatoriedade do voto. Sim, mas esse é um paliativo. Para que o eleitor vai lá votar em branco? Para que ele vai perder o seu tempo? Se há uma maneira muito mais eficaz de... Se ele vai porque ele é obrigado. Sim, mas para essa obrigação? Há uma maneira muito mais eficaz de mostrar seus interesses que é não votando. Então é uma situação que cria algo um tanto sem sentido. Um tanto sentido. O Brasil é um dos poucos países do mundo que ainda mantém o voto obrigatório. Infelizmente, esse assunto não está sendo colocado em pauta, mas acho que é um assunto que deveria ser debatido. Mas aí talvez seja um dos pontos que agrada a minoria que detém o poder. A obrigatoriedade do voto, quer queira, quer não, acaba sempre resvalando algum voto. É o que eu disse, queria para um mercado cativo para os políticos. Para os interessados. Para finalizarmos esse bloco, ainda falando sobre o Brasil, diante desse turbulhão de acontecimentos, qual a perspectiva senhor futura sobre a política no Brasil nos próximos meses? Está difícil pensar para a semana que vem, então imagino nos próximos meses. Se alguém me perguntar o que vai acontecer semana que vem, eu diria que não sei. Nós temos uma situação clara, sem fazer prognósticos, que hoje seria mera chute, seria o seguinte: nós temos um presidente sem as mínimas condições de permanecer no poder. O Temer está completamente desmoralizado em termos políticos, em termos éticos. Uma questão que se coloca em relação ao Temer é o fato da famosa gravação ter sido editada. Um perito, o Ricardo Molina, disse que a gravação é imprestável, não serve como prova. Mas é uma questão simples a ser colocada. Um presidente da República recebe em casa, fora da agenda, um empresário envolvido em situações, no mínimo, duvidosas. Isso já é suficiente para tirar qualquer legitimidade desse presidente. Ele ouve esse empresário mencionar uma série de crimes, incluindo obstrução da justiça. A obrigação dele seria procurar a justiça e denunciar o empresário no dia seguinte. A partir do momento que ele não faz isso, independentemente do conteúdo da gravação, isso é de menos. O importante é a atitude do presidente, que é absolutamente incoerente, indigna em relação ao cargo que ele ocupa. O senhor que já escreveu aí 51 livros sobre ciência política, já está aí na dúvida do que vai acontecer. Quem somos nós aí de fazer alguma previsão? Daqui a pouco voltamos no segundo bloco com o professor Ricardo. Ainda falando de Brasil, mas indo além das fronteiras e abordando os Estados Unidos, a China, União Europeia e, é claro, com ênfase no nosso artista mais ilustre, Donald Trump.
De volta com o professor Ricardo, especialista aí em ciências políticas, em sociologia, que não está muito animado com o futuro do Brasil, não, até pela imprevisibilidade. Eu já ia passar para o cenário mundial, professor, mas eu não posso deixar de fazer uma pergunta. O senhor falou aí da falta de condição do presidente Michel Temer, inclusive moral, de governar pelas últimas atitudes dele. Enquanto presidente, ele não poderia ter agido fora dos protocolos, afinal de contas, não é uma profissão comum. Mas nós temos aí pouco mais de um ano para a próxima eleição. Tivemos o impeachment da presidente Dilma, que durou aí um ano só de discussão, o país parou economicamente, politicamente, e agora estamos à beira aí de um outro impeachment. De todos os males, o Temer, que já não é candidato a presidente, já disse que não é, o custo-benefício de um impeachment não seria bem mais caro para o Brasil do que tentar finalizar esse resto do mandato? Olha, a gente está falando muito em impeachment, eu gostaria de talvez fazer uma correção do que eu disse. Eu não acredito na possibilidade de impeachment, porque seria um processo extremamente longo. Sim. E o prazo que nós temos é curto. Não daria tempo. Não daria tempo para o impeachment ocorrer. O prazo para o Temer sair seria 6 de junho, quando o TSE vai julgar, não é, a possibilidade de cassação do mandato. Essa saída para o PSDB, por exemplo, seria ideal, porque ele poderia desembarcar do governo sem dar a impressão de estar abandonando o barco. Seria uma saída honrosa para o Temer, porque a renúncia seria uma confissão de culpa. E ele, um presidente que se mantém no poder durante um ano e pouco, sem ter as condições mínimas de governabilidade, é algo, não é, que o Brasil, diria, não merece. E para a oposição, seria uma alternativa razoável no sentido dela não ser colocada como golpista, ela não descolocaria nessa imagem de golpista. Seria, eu diria que seria uma solução satisfatória para todos. Mas esse é o menor dos problemas, porque uma vez retirado o Temer, nós teríamos eleições diretas em 30 dias. O Congresso está tão desmoralizado quanto o Executivo. Ou seja, um presidente indicado pelo Congresso, independentemente de qual seja, seria um presidente que traria os mesmos vícios, os mesmos problemas. Nesse ínterim aí, nós teríamos aí o Rodrigo Maia, que assumiria como presidente da Câmara, que está sendo investigado pela Lava Jato. Está sendo investigado que conduziria aí pela Lava Jato. Esse espaço, esse vacaço aí. Então, quer dizer, sairia do mal para o pior ou do 6 para meia dúzia? Eu não diria que sairia do mal para o pior, porque pior que está, apesar do que o Tiririca disse, é meio difícil de concordar. Mas ficou. Acabou ficando, né? Mas não há uma alternativa que dê legitimidade ao sistema por meio de eleições indiretas. Então, a alternativa seria a eleição direta. A questão é, quem no meio político está interessado neste momento está interessado na eleição? Pois é, aí é o que eu falei com o senhor, o custo-benefício de esperar até o prazo, que é no ano que vem, em outubro, talvez seria menos desgastante do que essa troca de sem saber para quem vai entrar, quem vai ser indicado, porque a gente fala aí 30 dias, mas não vai ser 30 dias, tem recurso, o Temer vai recorrer, ele volta, fica aquele trâmite, quando viu, já passou um período aí, nós já estamos com problema da próxima eleição. Mas há uma questão que é o seguinte, como manter na presidência da República um presidente que simplesmente perdeu o resquício de legitimidade que ele tinha. A permanência do Temer, como eu digo, é impossível prever qualquer coisa, pode acontecer, eu acho pouco provável, mas seria uma desmoralização final da classe política. Então a solução que o senhor me dá é rezar para o tempo passar rápido. Rezar para que haja uma solução que, francamente, eu não sei qual. E desafio qualquer pessoa a colocar uma solução razoável e sensata nesse curto período de tempo. Nesse curto período. A eleição direta, só voltando a esse assunto, quem interessa? Ao PSDB não interessa, porque o Dória, que é o único candidato viável, não haveria tempo de apresentá-lo ao eleitor. Ao PT, apesar do PT estar fazendo a campanha pela eleição direta, também não interessa muito. O ideal para o PT hoje seria um governo que se mantivesse nessa ilegitimidade até o
a eleição de 2018, quando o Lula se apresentaria como uma alternativa. E toda essa confusão que apareceu agora teve um reflexo altamente positivo para o Lula. Tudo que o Lula queria era sair do noticiário, ele saiu. Agora, o Lula ele continua líder nas pesquisas, talvez pela ausência de nomes, mas o Lula nunca teve menos de 23%. Foi feita uma pesquisa agora pela Datafolha umas 3 semanas atrás, onde no final de março o Lula ele ganharia de todos no segundo turno, ter empate técnico com a Marina Silva e com o Sérgio Moro. Na opinião do senhor, o Lula vai conseguir ser candidato? Aí depende da justiça. E em relação a esse percentual do Lula, o Lula mantém esses 30% desde 1989. Há um problema que é o seguinte, o Lula sempre manteve um percentual de 30% que o permitiu disputar assim na ponta, não é? A eleição. Mas o Lula nunca conseguiu passar desse percentual de 30%. Quando ele foi para o centro, em 2002, aí ele conseguiu capturar um eleitorado que até então mantinha resistência em relação a ele. Mas o centro rompeu com o Lula. Dificilmente o Lula conseguirá uma reaproximação. O próprio PMDB. O próprio PMDB. Que é líder aí de ocupantes do cargo, para pedir voto para ele. Sim. O maior partido do Brasil. Dificilmente o Lula vai conseguir retomar as alianças com o centro-direita. O Lula foi levado à esquerda. E o Lula na esquerda nunca conseguiu... Mas nós temos aí um cenário um pouco diferente, porque nós temos, primeira questão que nós já falamos, da abstinência de votos. Muita pessoa fala, o Lula tem 30, mas tem outros 70 que não votam no Lula. Nós temos duas questões. A questão da abstinência, muita gente não querendo votar, não participando. Foi inclusive o que definiu a eleição do Aécio da Dilma, que o Aécio perdeu por 5 milhões, tivemos quase 30 que não votaram. Temos também a questão de falta de nomes, o que pode presumir aí a candidatura de vários candidatos que se acham aí qualificados por essa ausência de um nome forte. Um cenário desses, com o Lula com 30% fiel, os 30% do Lula é fiel, né? Os que votam no Lula são, como o senhor falou, tem 30 anos aí que eles estão votando no Lula. A quantidade de candidatos superior ao normal e um grande índice de abstinência, o cenário é propício ao Lula. O senhor concorda? Pensar essa abstenção em 2018, novamente, é um tanto de futurologia. Esses novos nomes que estão surgindo, ainda não surgiu um único nome fora do sistema. O Luciano Huck, que não tem participação política, seria um candidato do PSDB, ou seja, um candidato do sistema. O Bolsonaro é deputado já há algumas legislaturas, então é um candidato que faz parte do sistema. Dória nunca foi político, mas é prefeito de São Paulo e é o candidato do PSDB também. O Lula nem se fala. As demais alternativas estão vindo do judiciário, o Joaquim Barbosa, né, e outros nomes que se aventam. A Marina faz parte do sistema eleitoral. Ainda não surgiu o que as pessoas chamam de aventureiro, um nome que seja realmente um outsider. Se há um campo para isso apenas o desenrolar dos acontecimentos será... Talvez o problema seja novamente o tempo. O tempo talvez que o senhor mesmo falou do Dória. Não há tempo de um nome desconhecido se consolidar, porque muito se fala em Lava Jato, em nomes do Dória, mas isso é o eixo Sudeste-Sul. Onde é o maior colégio eleitoral, que é o Nordeste, onde está o grande eleitorado, é um tempo um pouco curto para emplacar o nome desconhecido. O Dória, numa eleição esse ano, não teria nenhuma chance de ser eleito. Se o Lula for eleito numa eleição direta, eu não acredito nessa possibilidade de eleição direta, porque não há interesses políticos suficientes para manter agora, para manter. E uma eleição direta daqui a alguns meses vai ser, ano que vem, por exemplo, vai ser relevante. Como fazer uma eleição direta no início do ano para uma eleição no final do ano? Como que fica isso? Então, a eleição direta hoje é pouco provável. Por outro lado, seria a única alternativa para colocar ali um governante que tivesse um mínimo de legitimidade. E há uma questão que me preocupa ainda, que é a seguinte: eu nunca vi a política no Brasil tão descolada do cidadão, tão descolada do eleitor. Todas as discussões são feitas de costas para o eleitor, não está havendo interlocução com... A própria votação da lei anticorrupção
foram as 10 medidas que eles resolveram por conta própria. A reforma da Previdência, a reforma trabalhista, são reformas que mexem diretamente com o eleitor e não foi criada uma única ponte, um único caminho de diálogo com o eleitorado. Audiências públicas. Sim, o sistema político no Brasil deu as costas, está vivendo um universo paralelo e nesse universo paralelo está sendo debatido o futuro do cidadão. Bom, eu acho que eu vou ter que marcar com o senhor uma entrevista depois da eleição, porque nós estamos no campo da imprevisibilidade. É completa, nunca o Brasil foi tão imprevisível. Imprevisibilidade. Vamos dar um pulinho aí um pouquinho mais longe e vamos falar dos Estados Unidos, que também foi um assunto nos últimos séculos que sempre teve em pauta. Os Estados Unidos continuam com o mesmo poderio de potência que ele sempre teve? Nós temos dois tipos de poder, né? A gente chama de hard power, o poder duro, e o soft power, o poder suave. Em termos de hard power, não há o que discutir, ou seja, nenhum país vai se atrever a enfrentar militarmente os Estados Unidos. A eleição do Trump significou uma perda considerável de soft power, ou seja, nunca nós tivemos nos Estados Unidos um presidente que fosse tão antipatizado pelo resto do mundo. E nunca o eleitor norte-americano virou as costas tão ostensivamente ao resto do mundo. Isso gera um curto-circuito, não é? Isso gera um presidente que, com pouco trânsito, com pouca capacidade de diálogo em relação à comunidade internacional. E, para colocar em termos mais objetivos, nós não tivemos também um presidente tão caricato quanto o... Nunca tivemos um presidente laranja. Né? Mas o Trump, em pouco tempo, ele brigou com a imprensa, ele brigou com o judiciário, ele brigou com os próprios partidários, prometeu muito, mas sabe-se que o presidente não governa sozinho, ele depende da casa, né, das casas. O que esperar nesses 3 anos aí que faltam para o Donald Trump? O que nós podemos esperar é que o sistema democrático norte-americano funcione de maneira a colocar contrapesos à ação do personagem. E se espere que o Trump tome um banho de realidade, não é? De humildade? De humildade, no sentido de comprovar que a presidência dos Estados Unidos não é um reality show. A presidência dos Estados Unidos é o cargo mais importante dos Estados Unidos do mundo, e ele não pode agir ali como se fosse um apresentador de televisão falando para os outros: você está demitido, como ele fez com o diretor do FBI. Bom, já falamos dos Estados Unidos, do Brasil, e no terceiro bloco aí, para finalizar essa participação do senhor, instrutiva, com bastante conteúdo, nós vamos falar do resto do mundo. Não saia daí, voltamos já já. O professor Ricardo Luiz finaliza o nosso giro pelo mundo ponderando sobre o problema da Síria, dos refugiados, a situação da Palestina, o Estado Islâmico e outros focos de desequilíbrio da paz mundial. De volta com o professor Ricardo, falando aí sobre a política nacional e mundial. Professor, vamos falar um pouquinho aí sobre o Estado Islâmico. O que é o Estado Islâmico hoje? O Estado Islâmico nasceu de uma fratura gerada no Iraque a partir da invasão feita por George Bush em 2003. Para nós compreendermos o islamismo, nós temos de pensar o islamismo como um mosaico. Se a gente fala cristianismo, se eu pergunto para alguém: o que você é? Você é cristão. O que eu vou perguntar? Tudo bem, o que você é? Você é católico? Você é evangélico? Você é ortodoxo? Se eu pergunto para alguém: o que você é? Você é muçulmano? Eu também vou perguntar: ok, mas o que você é? Você é sunita? Você é xiita? A gente pensa o islamismo como um bloco homogêneo. Não é. O islamismo é formado por uma série de tendências cujas raízes, cujas origens são milenares. Estão ali no século VIII, a partir de todo um processo histórico que não vem ao cabo colocar ali. Quando um presidente é deposto, no caso o Saddam Hussein, esse presidente, apesar de ser um ditador, ele mantinha o Iraque sob controle e mantinha sob controle uma série de conflitos religiosos que existiam dentro do Iraque. Quando este presidente foi deposto de forma traumática
e foi colocado no seu lugar um presidente fraco, não é? Um regime político fraco, ligado ao Ocidente, isso gerou uma reação. Esta reação se deu em termos territoriais, se deu em termos bélicos. Aí surgiu o exército islâmico. É como se você abrisse uma panela de pressão e dali, não é, pulassem todos os males. Professor, o senhor não acha que, assim como o Estado Islâmico, os outros grupos extremistas se tornaram em grupos sem controles, como se fosse uma cobra sem cabeça? Porque os Estados Unidos foi na Líbia, destituiu o Gaddafi, foi no Iraque, o Saddam Hussein, e tirou aí desses grupos aqueles que colocaram ordem, os líderes, né? Ao olho do Ocidente, eram tidos aí como incorretos, mas nos países dele, onde eles estavam, havia uma ordem. Não existe aí vários grupos desorganizados, sem qualquer rumo? Nessa questão há um perigo, que é fazer o elogio do autoritarismo. O ideal seria um ditador que colocasse ordem na casa. Um ditador nunca é um ideal, não é? Em local, pensar assim é um viés muito perigoso. Por outro lado, os Estados Unidos poderiam militarmente tirar Assad do poder sem maiores problemas. Não fazem isso por alguns motivos. Comprariam uma briga com a Rússia, que é algo que não interessa a ninguém. E se o Assad sair do poder, quem entra? Quem vai ocupar o poder ali? Não há uma força, uma frente de oposição unida e confiável na Síria. O que nós temos são uma série de grupos, alguns mais moderados, outros altamente radicais, que uma vez chegando no poder, entrariam imediatamente em conflito uns com os outros, sem que houvesse uma força política capaz de contê-los. Por outro lado, vamos pensar o lado dos opositores. Você tem um ditador... Isso o senhor está falando especificamente na Síria. A questão da Síria de hoje. Sim. Vamos pensar agora o lado da oposição a Assad. O que você tem? Você tem um ditador sanguinário que está no poder há décadas. Ocorre uma rebelião contra o ditador, nem tanto pensando em termos de deposição, mas em termos de abertura de canais de diálogo com o regime e uma eventual renúncia. O que Assad faz? Ao invés de criar uma possibilidade mínima de diálogo, massacra os opositores. Então, a oposição a Assad tem duas alternativas. Ou cruza os braços e deixa o governo permanecer de forma indefinida, ou segue para o único caminho que restou a essa oposição, que é a luta armada, que é o que terminou ocorrendo. Mas o problema é que nessa luta armada não há um grupo que consiga colocar-se como alternativa a Assad. O que nós temos é uma série de grupos hostis uns em relação aos outros, mais ou menos radicais, que uma vez chegando no poder, isso não seria a garantia para o fim da Guerra Civil. Poderia ser a continuidade da Guerra Civil sem Assad. Hoje o problema da Síria repercute no mundo inteiro, principalmente pela questão dos refugiados. Quando você se tem um número de refugiados, percebe-se que a população não está em lado algum dessa briga. Quem está brigando na Síria e pelo quê? Nós temos grupos religiosos, nós temos interesses políticos os mais diversos e, principalmente, nós temos todo um xadrez internacional. O Irã e a Rússia apoiam Assad. Obama cometeu um erro quando ele disse que haveria uma linha vermelha que o Assad não poderia cruzar, que era o ataque com armas químicas feitos à população. Assad atacou a população síria com armas químicas e os Estados Unidos não fizeram nada. Nesse momento, os Estados Unidos foram desacreditados como agentes ativos nessa briga. E nós temos Israel observando de longe. Assad é um inimigo, mas é um inimigo confiável, digamos assim. Não é? Previsível. Previsível. É melhor para Israel ter um inimigo previsível ali do que um inimigo em relação ao qual não é possível prever o que poderia ser feito. O senhor falou Israel, não tem como deixar de perguntar sobre a Palestina, uma briga tão longa e fala-se geralmente em acordos, fala-se que vai chegar em a paz, mas nunca chega. Sai presidente americano, entra presidente americano e a briga da Palestina continua. Por quê? A briga da Palestina continua porque interessa aos radicais israelenses ter um inimigo a partir do qual ele possa manter-se no governo como vigilante perante a ameaça,
interessa aos radicais palestinos, não é, manter uma situação de instabilidade a partir da qual a existência de um partido como o Fatah, por exemplo, se legitime em relação à opressão vivida por Israel. E não interessa aos Estados Unidos a criação de um Estado palestino, que muito provavelmente seria mais um inimigo num xadrez militar no qual... Então, o que o senhor está me falando é que existe uma disputa onde todos os participantes estão satisfeitos com o contexto. Nenhum participante está satisfeito com o contexto, mas nenhum participante encontra uma alternativa viável para... Que não seja a própria satisfação. Mas não há alternativa que não seja a criação do Estado palestino. A única alternativa de paz seria a criação do Estado palestino. Já falamos muito de guerra pelo mundo, não podemos terminar o programa falando de tanta coisa ruim. Por onde anda a China, que tanto alvoroço causou aí de 2000 para cá, e agora está um pouco afastada aí, principalmente dos holofotes comerciais? Uma vez perguntaram a Mao Tse Tung o que ele achava da Revolução Francesa, que havia ocorrido em 1789. Ele disse que era um evento muito recente para que ele pudesse analisar. Ou seja, o tempo chinês é diferente do tempo ocidental. Os chineses não pensam no curto prazo como ocorre hoje. Se a China está afastada, não quer dizer que ela se isolou do Ocidente, quer dizer que ela pensa um sistema político voltado para o século XXI, e não apenas para essa década. E há uma questão, já que eu estou falando de história, só para concluir, que é o seguinte: nós tivemos ao longo da história, no caso dos 2.000 anos, 2.500 anos, 3.000 anos, sistemas de alternância entre Ocidente e Oriente. Antes do Império Romano, o poder estava vinculado ao Oriente, o que hoje é o Oriente Médio. A Europa era uma região selvagem. Quando o Império Romano ocupou toda a área do Mediterrâneo, o poder foi levado para o Ocidente, pela primeira vez. Com o fim do Império Romano e o surgimento da Idade Média, o poder e a riqueza voltaram para o Oriente. E o Oriente foi a região rica durante toda a Idade Média, numa época em que o Ocidente era a região pobre. O Oriente, a região islâmica, a área islâmica, entrou em declínio por uma série de fatores, e a partir do Renascimento e do surgimento do capitalismo, o Ocidente tornou-se o que é hoje, a região rica do planeta, a área norte, né, do Ocidente. Primeiro a Europa, a partir do século XX, os Estados Unidos. A questão é, se com a China, tigres asiáticos e outros, não haverá, a partir do século XXI, a partir de meados do século XXI, uma nova mudança nessa balança histórica para o Oriente. Aí é o que eu falo. A China está um tanto sossegada? Engano. Trabalhando calada. Trabalhando, pensando numa possível mudança histórica e atuando neste... Porque a China, da mesma forma como ela planeja os seus atos, ela é agressiva na prática. Quando ela vem, ela costuma vir com muita força. Ela é agressiva na prática, ela é extremamente agressiva em termos comerciais. O que falta à China ainda é o que os Estados Unidos souberam construir muito bem, via Hollywood, via música, via rock, via tudo mais. O soft power, ou seja, a criação de um American Way of Life que seduziu o planeta. A embalagem atrativa. A embalagem extremamente atrativa. A China ainda está muito longe de conseguir isso. E a China não tem ainda o poderio tecnológico que os Estados Unidos têm. Um poder militar, um poder comercial, sem a embalagem, como você disse, e sem uma tecnologia de ponta, são insuficientes para virar o jogo. Voltamos aí naquele assunto da cultura, onde o senhor falou da cultura oriental, que tem aí seus paradigmas, tem aí seus princípios, mas que encontra esse choque de não querer se globalizar e aí acaba servindo como entrave para dominar o resto do mundo. Eu não diria que a China não quer se globalizar, ela está pensando a globalização à maneira chinesa, que não é essa maneira espalhafatosa do Ocidente. Muitos falavam a saída francesa, já poderemos falar a saída chinesa. É um caminho que eles estão percorrendo, não é? Que não é esse caminho, digamos assim, ruidoso norte-americano, mas é um caminho altamente eficiente. Professor, foi um prazer falar com o senhor, uma entrevista enriquecedora, e a porta do programa está sempre aberta. Espero falar com o senhor depois da eleição.
Estaremos aí. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas e espero vocês na semana que vem.